Difícil de acreditar, né? Mas já faz 2 anos e alguma coisa que o Marighella, o filme dirigido pelo Wagner Moura, estreia dele na direção e protagonizado pelo Seu Jorge no papel do Carlos Marighella, tá para estrear nos cinemas brasileiros. Ele ia estrear na segunda metade de 2019, mas só agora tá chegando, agora estrategicamente, no início de novembro. Esse vídeo está saindo um pouquinho depois da estreia do filme, algumas semanas depois, na verdade, mas eu acho que era importante comentar porque o filme tem inclusive feito um bom resultado, né, aí na bilheteria brasileira, o que deixa a gente, claro, muito orgulhoso, entre outras coisas porque, vou deixar claro, acho um bom filme e também porque é um filme que ele é muito relevante de um ponto de vista histórico, independente de você concordar ou não com certos posicionamentos, ou com muitos posicionamentos que estão ali colocados no filme. Antes de entrar em detalhes sobre o que eu achei do Marighella, então, eu queria lembrar você, caso você ainda não tenha feito isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente lançar vídeos novos aqui e, claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. Caso você queira conferir outros comentários meus, você pode me acompanhar tanto no Letterboxd, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui do lado, e você pode também conferir os meus comentários no Twitter, que está ativo faz mais ou menos algumas semanas. No recorte que o Wagner Moura faz aqui dessa história, o Carlos Marighella está no ano em que ele foi executado, no caso, 1969, e a gente vai acompanhar uma série de eventos que culminaram na morte dele e, claro, o grupo que o envolvia, né, no momento em que ele era considerado o inimigo número 1 do regime militar no Brasil. Como o Marighella era um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura, a gente vai ter também uma série de dilemas e de questões morais mais conflituosas envolvendo as ações dele, o radicalismo dele, da equipe dele, e eu acho que o filme, inclusive, faz um trabalho bem interessante de se debruçar bem sobre o tipo de filosofia, o tipo de discurso que o Marighella tinha para com os dele e para com os que não eram dele. E eu acho que ele faz a gente conhecer muito bem esse discurso propriamente, essas ideologias. Apesar disso, eu vou logo deixando claro uma ressalva minha em relação ao filme, ele não deixa muito evidente questões da personalidade em si do Marighella aqui. Embora o Seu Jorge faça um trabalho de composição muito rico, muito inteligente, muito sutil em alguns casos do Marighella, ele é, aliás, bem mais jovem não, mas ele é pelo menos uns 6 anos mais jovem do que o Marighella quando o Marighella morreu, mas isso não é uma coisa importante para o filme, não seria de qualquer forma, mas aqui não é porque ele tem o peso, ele tem nas expressões, às vezes nas microexpressões do rosto, todas essas questões envolvendo especialmente a distância dele em relação ao filho, que é uma questão muito importante para o filme. Enfim, então ele consegue passar tudo isso para o público muito bem, e eu acho que os momentos de discurso, né, que envolvem falas mais elaboradas, ele consegue tirar de letra e consegue fazer com que soem menos artificiais do que seriam, acho, se não fosse ele falando. Mas ao mesmo tempo, para um filme que tem o nome desse personagem, que tem 2 horas e 35 mais ou menos, eu acho que seria no mínimo justo da minha parte, de outras pessoas, claro, exigir um pouco mais de um filme de um ponto de vista de profundidade psicológica, porque a gente tem muito tempo com o Marighella em cena, tem muito tempo com outros personagens também, mas todo o tempo com ele é mais investido nessas questões ideológicas e nesse discurso dele do que propriamente da pessoa dele em si. Ainda por cima, porque do meio para o fim do filme ele tem várias questões bem delicadas, assim, ele vai amenizando um pouco certos discursos, depois vai para cima com tudo e a gente fica sem entender exatamente por que ele sentiu aquilo. Foi só por conta do filho? Foi só por conta do medo que ele tinha? E a coisa acaba ficando meio que para a ação resolver. Apesar disso, eu vou ter que deixar bem claro também, a contrapartida, a ação do filme é muito bem coreografada. O Wagner Moura filma tiroteio aqui muito bem, muito melhor do que eu vi em quase todos os filmes brasileiros dos últimos anos, com exceção talvez do Bacurau, que tem uma outra forma de filmar tiroteio, em um outro contexto também, mas esse tiroteio urbano, né, ainda mais que envolve uma reconstrução de época tão importante para a gente se sentir dentro do Brasil do final dos anos 60, eu acho realmente uma coisa muito fascinante. Ele faz planos longos, planos com a câmera na mão, correndo atrás dos personagens, e às vezes a gente tem a sensação de que o tiro pode pegar na gente a qualquer momento. Então tem um momento, por exemplo, que eles vão fazer uma ação, né, uma operação dentro de um banco, e todo momento da saída, né, que, claro, alguma besteira vai acontecer, alguma tragédia vai acontecer aí, isso não é spoiler, a gente tem exatamente essa sensação quando o Wagner Moura corta de uma pessoa para outra nos carros, assim, enquanto as pessoas estão ali fora esperando, você sente a tensão, e quando o tiroteio começa, você de fato se sente dentro da ação, consegue entender o que está acontecendo, e ao mesmo tempo ele dá para você
a tremida, né, a confusão natural de estar numa situação como aquela. Então, as set pieces de ação, na minha opinião, funcionam melhores do que os momentos em que o filme busca uma certa profundidade psicológica que ele, no texto mesmo, não consegue chegar lá. Até porque eu acho que a direção do Wagner Moura, nesses momentos mais mundanos, entre aspas, né, nesses momentos em que menos coisa acontece, ela, ao longo de 2 horas e 35, para mim, começa a ficar um pouco gordurosa, um pouco repetitiva. Ele tem um trabalho de câmera de ficar circundando ao redor do personagem, por exemplo, quando alguém vai ter algum tipo de reação, a câmera sai da nuca para o rosto, né, faz uns 180 graus, e esse trabalho, com o tempo, vai começando a se esgotar. Todo o elenco, de modo geral, está muito bem dentro do que se propõe a fazer, e eu acho que, com exceção do Bruno Galhaço, não por ele não estar bem, mas por ele passar demais o esforço para fazer aquela figura bem nojenta do Lúcio, né, do delegado, enfim, aquela figura bem grotesca mesmo, com a boca sempre para baixo, assim. Com exceção dele, todos os outros não demonstram tanto esse esforço da interpretação, e eu acho que se perdem muito bem nos personagens. Quer dizer, você vê mesmo, especialmente Humberto Carrão, você vê mesmo como eles estão raivosos ali no meio, e a sensação que dá é que eles realmente são aquelas pessoas, em que eles sentem aquilo e estão querendo participar daquela luta, custe o que custar a eles. E participações menores acabam sendo muito significativas também, principalmente a Adriana Esteves, que tem 2 cenas marcantes no filme, talvez, mas são cenas excelentes, são cenas muito boas mesmo. E o Seu Jorge, como eu já falei, nem se fala, né? Então é um trabalho fabuloso dele, que dá vida a um personagem que nem sempre o roteiro consegue fazer o mesmo. Bom filme, um filme relevante, um filme necessário, um filme que consegue falar tanto sobre o Marighella quanto sobre outros movimentos e outros pontos-chave da história, daquele momento em que ele trata, especialmente a coisa do MR8 e do sequestro do embaixador americano, que é uma coisa abordada naquele filme O Que É Isso, Companheiro, do final dos anos 90, dirigido pelo Bruno Barreto, que é bacana, eu acho que é até melhor do que esse daqui, mas, assim, eu acho que ele poderia, em alguns aspectos, ter ido mais fundo e se repetido menos formalmente. E definitivamente aquela cena dele ensinando o filho a nadar seria uma cena maravilhosa, perfeita, incrível e bonita, se não fosse copia e cola do Moonlight, né? Copia e cola é exagero, é uma baita homenagem, mas uma homenagem muito explícita.